Olá, meu nome é Marcelo Berchi, sou CEO da plataforma Agito Cash e hoje esse vídeo a gente vai decifrar toda a operação do Agito Cash para vocês poderem entender. Esse vídeo é normalmente dedicado aos nossos licenciados, né? Mas também é útil para quem é vendedor da plataforma e também afiliado, ou seja, usuário consumidor, tá bom? Então vamos dar o início aqui. Como funciona o Agito Cash? Antes de falar como funciona, precisamos entender o que é a plataforma Agito Cash. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar é o que é a plataforma Agito Cash. Primeiro, ela é uma carteira digital. Carteira digital é onde você guarda o seu dinheiro de forma online, sem precisar ter dinheiro físico, em espécie. E usa o dinheiro digital para comprar nas empresas e prestadores de serviço que aceitam o pagamento de forma digital. Marcelo, eu posso comprar em qualquer empresa e qualquer prestador de serviço com a carteira Agito, só se essa empresa, essa pessoa física, esse prestador de serviço também tiver a conta Agito Cash. Senão você não consegue fazer a compra, por quê? Porque depende desse sincronismo entre contas. A compra é entre contas, ou seja, entre pessoas e empresas do mesmo grupo, da nossa chamada comunidade inteligente de consumo. Tá? Então, eu consigo comprar numa padaria que não aceita Agito Cash? Não. É a mesma coisa que você comprar numa padaria que não aceita PicPay. Não tem jeito, você não vai com o PicPay, você não vai conseguir comprar lá. Você tem que ter, a padaria tem que aceitar. Né? Segundo, gateway de pagamento. Gateway de pagamento é o local onde o usuário cadastra os dados do seu cartão de débito e crédito de qualquer banco para não precisar andar com o cartão físico, podendo usar o saldo do cartão para comprar e solicitar microcrédito. Então, o usuário ele vai cadastrar o cartão de crédito dele lá na plataforma, assim como ele cadastra no Uber, no 99, em várias outras plataformas, nos marketplaces, ele cadastra o cartão de crédito dele lá, e aí toda vez que ele vai fazer uma compra, ele não precisa do cartão físico, já está cadastrado, ele vai entrar lá no aplicativo, como é tudo online, ele vai entrar no aplicativo e vai dizer lá, vou pagar com o saldo da carteira ou vou pagar com o cartão de crédito. Ele define da maneira que ele vai pagar. Ganha cashback sempre. Marketplace. Os vendedores podem criar suas lojas para vender produtos e serviços de forma online ou local. As variações de marketplace são marketplace de produtos, aquele marketplace normal, Shopee, Magazine Luiza, igual. O marketplace delivery, assim como é iFood e outros. E o guia de lojas e serviços, que é um produto específico nosso, que a gente englobou ali empresas que não fazem entrega, né? Lojas, empresas, prestadores de serviços que não fazem entrega, e a galera, que é salão de beleza, manicure, marido de aluguel, enfim, toda a galera que presta serviço. Cashback. Os vendedores podem utilizar a plataforma de cashback para fidelizar clientes, transformando-os em embaixadores do produto ou marca, além de gerar uma renda recorrente pela indicação de seus clientes. Então, a plataforma de cashback é importante, assim como existem outras, né? CRM bônus, nível cashback, enfim, várias outras plataformas de cashback. Nós temos a nossa e a gente oferta dentro do Agito Cash a plataforma de cashback. Então, até porque ela é a base de tudo, é a base de receita, é a base de renda, é a base de ganhos por indicação, ela é a base de tudo. É a base do split, né? Ou seja, a gente faz o split automático para todo mundo quando entra o cashback ofertado pelos vendedores. Então, essa plataforma compõe o Agito Cash. O Agito Cash, para que todos entendam, é uma carteira digital com gateway de pagamento, com marketplace e com sistema de cashback. Então, isso é o super aplicativo Agito Cash. Agora vamos falar como é que funciona para credenciamento de empresas que vão vender seus produtos e serviços dentro do Agito Cash. Tudo parte do licenciado consultor. Marcelo, quem é licenciado consultor? Nós temos 4 tipos de licença, tá? Nós temos a licença de sócio de estado, nós temos a licença de sócio de cidade, nós temos a licença de mini agência e nós temos a licença de consultor. Mas o sócio de estado é licenciado consultor, o sócio de cidade é licenciado consultor, o sócio de mini agência é licenciado consultor e o licenciado consultor é o licenciado consultor. O licenciado consultor normalmente é o microempreendedor, que ele trabalha sozinho, então ele adquire uma licença só para ele.
Mas existe a mini agência que trabalha com milhares de licenciados consultor, existe o sócio de cidade que trabalha com licenciados e mini agência na cidade inteira, e existe o sócio de estado que opera todo o estado. Tá? Então, o processo de funcionamento prático. Agora vamos analisar todo o processo e as funções do AgitoCast de forma simples, começando com o processo de cadastro pelo licenciado consultor, ou seja, como é que entra na plataforma pelo licenciado consultor. Então, a primeira maneira de entrar, primeiro que vai entrar são os vendedores, óbvio, né? Primeiro você tem que ter onde comprar para depois você colocar quem vai comprar. Então, o licenciado consultor, o foco do trabalho dele é justamente credenciar vendedores. Por que eu chamo de vendedores não empresas? Porque existe vendedor pessoa física. Então, vendedores, para mim, é quem tem CPF ou CNPJ e vende alguma coisa, seja produto ou seja serviço. Tá? Então, vamos dar um exemplo. A faxineira, ela tem MEI? Não, muitas das vezes ela não tem. Ela paga o INSSzinho dela lá e ela presta o serviço. Marido de aluguel, pedreiro, enfim, às vezes esse pessoal não tem nem a MEI, mas eles prestam serviço, eles fazem esse trabalho de mão de obra, né, que é muito, muito importante para todos nós. Então, existe a condição de vender seu serviço, mesmo sendo CPF, sem precisar ser CNPJ. Tá? Então, existem os vendedores. E o usuário, o licenciado consultor, também cadastra usuários consumidores, ou seja, ele cadastra tanto empresas como ele também cadastra usuários consumidores. Por quê? Quanto maior o número de consumidores, maior o número de receita que é feita para ele. Não adianta ele cadastrar o vendedor e o vendedor não tem quem compre lá. Tá? Só que, além do uso do licenciado consultor, nesse caso, o vendedor, o licenciado consultor, ele ganha toda vez que o vendedor vende algum produto ou serviço para um usuário consumidor da plataforma. Então, toda vez que ele vende, o vendedor oferta cashback. E sobre a taxa de cashback, o licenciado consultor ganha 20% da taxa. Então, vamos dar um exemplo simples. Todo mundo fala, pô, tá falando igual a Dilma. Se você vende um produto e você oferta 10% de cashback, que é o mínimo que a plataforma aceita, é 10%, o licenciado consultor vai ganhar 20% dos 10%. Então, o licenciado consultor vai ganhar 2%. Porque 20% de 10 é 2, ok? Então, 20% de 10. Mas se fosse 20%, não 10, ganharia 4. Se fosse 30%, ganharia 6. Ok? Então, é isso. O licenciado consultor, ele ganha sobre a venda, independente de quem é o cliente. Pode não ter sido indicado por ele, pode ter sido indicado pelo próprio vendedor, tá? Porque o vendedor também pode indicar usuários consumidores. Qualquer um pode indicar usuário consumidor. Só que para indicar vendedor, precisa ser licenciado. Não importa o nível, mas precisa ser licenciado. No mínimo, licenciado consultor, que é o que a gente coloca aqui, tá? Então, para você indicar uma empresa para vender produtos e serviços, seja ela uma empresa, um vendedor, seja pessoa física ou jurídica, para vender produtos e serviços, você precisa ser um licenciado consultor. Então, sobre a venda desse vendedor, o licenciado consultor ganha 20% da taxa. Sobre a compra dos usuários, ele ganha 10% da taxa. Então, você veja, numa mesma compra, ele pode ganhar 2 vezes. Ele pode ganhar em cima da venda e em cima da compra. Por quê? Porque ele indicou o usuário consumidor e ele indicou o vendedor. Então, o usuário foi lá nesse vendedor e comprou. Então, o licenciado ele ganha 2 vezes. Ele ganha por ter indicado o vendedor e ele ganha por ter indicado o usuário consumidor. Agora vamos falar dos vendedores. Processo de funcionamento prático, né? Agora vamos falar sobre os vendedores dentro do processo. Então, o vendedor, depois que ele já entrou na plataforma, ele foi indicado por um licenciado, ele entrou na plataforma, ele pode vender para usuários consumidores e pode indicar usuários consumidores. Isso aqui é o bacana. O vendedor indica todos os seus clientes. Olha que legal, gente. O vendedor, ele pega toda a carteira de cliente que ele tem, que já consumiu com ele, que nunca mais voltou, mas ele tem um contato e ele vai indicar o link de indicação dele. Além disso, ele vai colocar no lugar onde ele trabalha, seja numa loja, seja no escritório, não importa. Ou na rua, ele vai andar com o QR Code dele lá e indicando todo mundo para se cadastrar no AgitoCast através da rede dele. Tá? Então, ele vai ganhar. Sempre que ele vender, porque ele ganha cashback de volta quando ele vende para quem ele indicou. Então, ele indicou o cliente,
Quem passa a ganhar parte do cashback de volta é quem vendeu. Então você imagina, eu estou dando cashback, mas eu estou retroalimentando esse cashback de volta com o percentual porque eu indiquei o usuário. E ele vai ganhar quando esse usuário comprar em qualquer um outro. Então isso é o melhor de tudo. Ele não ganha somente quando ele vende. Ele ganha quando ele vende quando ele indica. Isso só nós temos hoje no Brasil. E aí, qual é o percentual? Sempre 10%. Ele ganha quando ele vende 10%. Ele indicou o usuário, ele vendeu, ele ganha. Ele indicou o usuário, se o usuário comprou em outro lugar, ele ganha. Então ele sempre ganha. Ele, vendedor, sempre ganha. Basta que ele indique usuários. Agora vamos falar sobre o usuário. O usuário também pode indicar. Primeiro ele compra, né? Mas ele também pode indicar outros usuários. Então o usuário também indica usuários. Que aí é aquela história de ser embaixador, né? Da plataforma, da marca, da empresa. Então o usuário ele compra no vendedor, tá? E ele indica novos usuários. Então, olha só, o usuário tem também dois meios de ganho. Ele tem o ganho quando ele compra e ele tem o ganho quando ele indica quem compra. Então, esse grupo de usuário aqui pode indicar outro grupo de usuário. Marcelo, mas existe ganhos sobre a indicação dos meus indicados? Não, não existe, porque isso não é um marketing multinível. Marketing multinível não funciona. Por que não funciona, Marcelo? Porque você vai ter poucos ganhando muito e muitos ganhando nada. Então, nós não somos a favor disso, tá? Nós somos a favor da rede de indicação. Todo mundo que você indicar, você ganha. E parou ali. Todos que você indicar. Esses que você indicou vão indicar outros, quem ganha são eles que indicaram, não você. Tá certo? Você não teve trabalho nenhum. Você só teve o trabalho de indicar o primeiro. A partir desse primeiro que você indicou, que vai indicar outros, quem está tendo trabalho? É ele quem você indicou. É ele que está tendo trabalho, não é você. Então não é justo que você ganhe sobre o trabalho do outro. Então aqui a gente é uma corrente, é uma comunidade inteligente de consumo, onde a gente quer que o máximo de pessoas indiquem o máximo de pessoas. Então não adianta eu querer ganhar em vários níveis. Vou ganhar até o 10º nível. Imagina, eu indiquei uma pessoa, tive um único trabalho. Aí essa pessoa indicou outra, que indicou outra, que indicou outra. Até o 9º nível eu vou estar ganhando lá atrás, lá do cara lá na frente. Pô, não faz sentido. O que vai acontecer? Eu vou ganhar muito e essa galera todinha aqui embaixo não vai ganhar nada. Então não faz sentido a gente beneficiar poucos. A gente quer beneficiar muitos. Para beneficiar muitos é rede de indicação, não é multinível. Tá? Então vamos lá. Como que funcionam os ganhos? Quando o usuário compra, ele ganha 50% da taxa. Se a taxa é 10%, o usuário ganha 50% da taxa, que significa 5% ou 50% da taxa. Tá? Então é isso. E quando eu indico usuários, os mesmos 10%. Que o vendedor, que o licenciado, todo mundo ganha 10% da taxa por indicar usuários. Então é importante indicar o máximo de usuários sempre. Então, o usuário pode indicar o usuário, o licenciado pode indicar o usuário e o vendedor pode indicar o usuário. Ok? Comprar e ganhar cashback. Aqui é a melhor lógica de tudo, né? Processo de compra e distribuição de cashback. Com o cadastro feito na plataforma, o usuário consumidor, e o usuário consumidor quem é? Todo mundo. O licenciado é um usuário consumidor, ele é licenciado, mas ele também é consumidor. A empresa é licenciada, vendedor, né? O vendedor é vendedor, mas também é usuário consumidor. E o usuário consumidor é usuário consumidor. Então, todo mundo pode ser usuário consumidor, tá? Então, como é que funciona? O usuário consumidor entrou na plataforma, indicado por um vendedor ou indicado por um licenciado, ele pega o Pix de qualquer banco dele e ele compra cashback. Beleza? Então ele vai pegar o Pix dele, eu vou comprar um negócio num vendedor e eu não tenho saldo na minha carteira do Agito Cash. Eu faço um Pix de qualquer banco para a minha carteira do Agito Cash. Eu vou fazer uma transferência Pix lá para dentro, tá? Existe uma outra modalidade, mas aí depende de você ir numa mini agência nossa. Você pode ir com dinheiro em espécie lá e comprar cashback e a atendente lá vai transferir o saldo para sua carteira, tá? Mas isso aí precisa ir numa agência, uma mini agência nossa.
Então, isso aí, a longo prazo, isso vai ser bem tranquilo também, porque a gente pretende colocar uma mini agência em cada bairro ou área ou cidade do Brasil inteiro, tá? Mas a princípio é isso. Você faz um Pix de qualquer banco e compra cashback, tá? A segunda forma é você cadastrar o seu cartão de crédito de qualquer banco na plataforma Agito Cash, que a gente tem essas duas situações. Tem você comprar o cashback e tem você cadastrar o seu cartão de crédito ou débito, né? Débito ou crédito, na plataforma Agito Cash. E aí, depois disso feito, você vai e compra produtos com o saldo da carteira, e aí é o dinheiro que você colocou lá ou que você ganhou, porque no início você vai colocar muito Pix para comprar, mas depois de um tempo, dependendo da sua rede de indicados, você não vai precisar mais colocar dinheiro. Você vai consumir com o dinheiro do cashback que você ganha das indicações. Que é esse o objetivo. O objetivo não é mais você precisar colocar dinheiro lá. É, aos poucos, você ter uma receita isenta de imposto, inclusive, porque cashback não gera tributação, não tem imposto nenhum, você não precisa nem declarar esse valor. E aí você receber esse resultado, esse recorrente de cashback dos seus indicados e você utilizar esse valor para comprar, porque ele vira um saldo na sua carteira. E também você pode, não tendo saldo nenhum, você pode ir lá e comprar pagando com o saldo do seu cartão de crédito. Você não precisa levar o cartão de crédito físico nos estabelecimentos que são parceiros. Você vai cadastrar ele no aplicativo, e igual você faz no Uber 99, já expliquei isso anteriormente, e você vai chegar lá e pagar com o saldo do seu cartão. 90% do valor que você paga fica com quem vendeu, né? E 10% é o cashback ofertado. Isso aqui é o mínimo, tá, gente? O mínimo que a gente distribui dentro da comunidade é 10%. Então, todo vendedor precisa ofertar, no mínimo, 10% de cashback. Vamos lá. Agora, como é que é feita a distribuição disso, né? Então, eu falei que 90% fica com o vendedor, 10% vai para o cashback. Então, vamos lá. O usuário consumidor foi lá e usou o Agito Cash para comprar. Comprou com a carteira ou pagou com cartão de crédito, a empresa recebe lá a venda. Dessa venda, coloquei aqui o valor de 2 mil para dar um exemplo, valores. Dessa venda, isso aqui às vezes é o valor de um smartphone, não sei o que você vai comprar, dependendo da empresa, né? 90%, que é 1.800, fica com a loja e 10% vai ser distribuído. E é uma distribuição automática, tá? Não é um negócio que vai acumular, não. É uma distribuição automática. Vai ser distribuído de forma automática entre os envolvidos da comunidade. Então, 10%, que são R$200, é o valor do cashback que vai ser distribuído. Aí você vem e faz a distribuição. Como funciona a distribuição? Dos 10%, 50% volta para quem comprou. Lembra? Então, quem comprou ganha 50% da taxa. Então, 50% da taxa, ou seja, que são R$200, dá R$100, ok? Aí o licenciado consultor, que ele indicou o vendedor, que vendeu, tá? O vendedor lá que ganhou os 1.800, dos 10% da taxa, ele fica com 20% da taxa. Então, equivale a R$40, porque 20% de 200, R$40. O afiliado, que é o consultor, é quem indicou o comprador, ou seja, a gente chama de afiliado, quem faz a indicação, que é o indicador de pessoas, ele vai ganhar 10% da taxa. Lembra? Se eu indico o usuário, eu ganho 10%, eu como licenciado, eu como vendedor, ou eu como afiliado, ou eu como usuário. Eu também indico pessoas, então eu chamo de afiliados, tá? Esses afiliados vão ganhar 10% da taxa. Então, 10% de 200 dá R$20. Aí, e aqui é a parte que fica com a empresa, ou seja, os sócios investidores. E aí, quem pode ser sócio investidor, Marcelo? Todo mundo. Pode ser o licenciado consultor, pode ser sócio, o vendedor pode ser sócio, o usuário consumidor pode ser sócio. Todos podem ser sócios investidores. Como é que é o sócio investidor? Você compra cotas da plataforma. Se chama sociedade por cota de participação. Então você ganha sobre a receita. Tá vendo aqui que não é sobre o lucro? É sobre a própria receita. O que é a receita? A receita é o cashback. O que é a receita da plataforma? O cashback. O que a plataforma faz? Ela distribui entre muitos.
ela não fica com o dinheiro para ela distribui entre muitos, tá? Ah, Marcelo, mas a plataforma não ganha nada? Ganha, a plataforma ganha porque parte das cotas é da plataforma, né? E ainda tem a participação dos sócios operadores, ou seja, aqui entra o sócio de estado, sócio de cidade, mini agência, né? E entra a empresa, a plataforma. Então, todo mundo, nesses 10% aqui, é distribuído entre todos daquele estado. Então, é feita operação por estado e é feita operação. Aqui no caso do sócio investidor, a operação é a nível nacional. A gente distribui o cashback recebido pelo Brasil inteiro. Já para os sócios operadores, a distribuição do cashback é por estado. Estado, cidade, bairro, enfim, aquela distribuição na regional, né? Já o sócio investidor, é cara que compra cotas, aí ele vai ganhar sobre o faturamento da receita de todo o Brasil. Imagina o seguinte, eu comprei cotas, né? E aí eu vou receber, eu estou no Rio de Janeiro e eu vou receber cashback sobre o cafezinho que está sendo vendido lá em Manaus. O cara lá em Manaus comprou um café, tomou um café da manhã e vai pagar com a Agito Cash, e aí parte desse Agito Cash é distribuído para os sócios investidores. Então eu sou sócio investidor, estou no Rio de Janeiro, ganho dinheiro sobre Manaus e assim sucessivamente no Brasil inteiro. Então, comprar cotas, óbvio que cotas são limitadas. A gente não vai ter cotas para vender a vida inteira. A gente vai liberar a venda com o lançamento da plataforma e acabou. Quem comprou, comprou e aí vai haver valorização. Ah, Marcelo, como é que valoriza a cota? Valoriza com a entrada de cashback dos consumos. Então, é sobre receita. Gerou receita, gerou compra, gerou transação financeira, automaticamente gera cashback, que gera aumento do valor da cota para o sócio investidor. Então, o ser sócio investidor, eu indico a todos. O cara que é usuário consumidor, ele entrou na plataforma, vai lá e compra as cotas dele. Ele não pagou nada para entrar, mas ele entra na plataforma, vai lá e compra as cotas dele. Ah, o cara que é dono de uma empresa, vai lá e compra a cota dele. O cara que é licenciado consumidor, vai lá e compra a cota dele. Já compra, vai comprando, porque uma hora vai acabar. Né? Uma hora essas cotas são limitadas. Eu não tenho um número de cotas absurdo, né? Eu tenho um valor, né? Que é o valor que a gente orçou do valuation da plataforma. Então a gente está fazendo uma distribuição de cotas. Óbvio que 61% dessas cotas aqui pertence ao Grupo Agito, tá? 61% pertence ao Grupo Agito. E 39% das cotas é que estão sendo vendidas. Então vocês vejam que é um número pequeno de cotas para serem vendidas. É importante que todo mundo que já entrou agora no início senta o couro, vai lá e sai comprando as cotas, que é justamente para poder ganhar a médio e longo prazo. É óbvio que ser sócio investidor não é uma receita que você vai ganhar de hoje para amanhã. Não, vai valorizar suas cotas a médio e longo prazo. Quanto maior for o consumo, maior a sua rentabilidade, tá? Então você pode ter comprado a cota por um valor e você pode receber 10 vezes mais mensalmente do que o valor que você pagou por ela, em resultado de cashback. Eu estou falando de 10 vezes, pode chegar a 1000 vezes. Isso aí vai depender do volume de consumo. Enfim. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Como é que funciona o sistema, que tenha ficado claro. A gente vai estar sempre fazendo mais vídeos explicativos, mas a princípio é isso. E quer fazer parte do mundo bilionário das plataformas de meio de pagamento e varejo online? Seja um licenciado consultor Agito Cash agora mesmo. E aí eu estou falando de licenciado, mas eu também estou falando de usuário, eu estou falando de sócios, eu estou falando de todo mundo que quer vendedor, todo mundo que quer participar desse negócio, dessa comunidade inteligente de consumo do Grupo Agito. Lembrando que o Grupo Agito pertence à Transmil Tecnologia. Então, todas as transações que vocês fizerem vai estar em nome da Transmil Tecnologia, tá? Porque o Grupo Agito é o grupo de tecnologias. Então, tem o Agito Pay, o Agito Cash, o Agito Educandos, o Agito Mobile, o Agito Log, o Agito AI. Então, são as tecnologias. O grupo é um grupo tecnológico que tem diversas plataformas que são ofertadas e serviços dessas plataformas para todos. Então, a empresa master, que é dona do Grupo Agito, é a Transmil Tecnologia. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.